a gente começa agora com muita alegria, mais um do Céucast para você, diretamente do céu para você. E eu tô com essa turma aqui, só mulher potência, cada uma mais linda do que a outra. A gente não combinou, mas nós estamos todas na mesma sintonia. E eu queria apresentar um pouquinho vocês, né? Mas antes disso, agradecer a Deus por esse lugar assim tão especial, sentar à mesa com mulheres tão inteligentes, tão empoderadas, principalmente cheias de Deus. E eu queria apresentar a Manu, né, essa pessoa maravilhosa, mãe da Livinha, essa grande executiva, responsável também por ensino da nossa igreja Toque do Céu. Quer mais, Manu? Eu sei que você é um bocado de coisa. Esposa do Rodrigo, servidora pública da Prefeitura de Pacatuba, assessora parlamentar na Assembleia Legislativa, algumas coisas. Algumas E coisas. principalmente filha de Deus, esse é o título mais importante de todos eles. Amém, Amém, uau. amém. Estou aqui também com a Patrícia, maravilhosa, mãe de gêmeos, Salomão e Sarinha. A mulher luta, jiu-jitsu, faixa azul. E quer mais? Sou esposa do Davi, filha, como se primeiramente filha de Deus, aquela pessoa que não é desta terra, mas abraçou essa terra e entende que essa terra é o meu lugar. Amém. Também Fernandinha, mãe da Milena, muito querida, né? Esposa do Wagner. Isso. Também uma executiva, né? Uma pessoa, assim, muito inteligente. E quer mais? E o principal, serva do Senhor. Amém. E sirvo nessa casa com muita alegria e amo receber pessoas. Sirvo aqui no Space, sirvo aqui nessa casa com muito amor. E essa sou eu, filha de Deus. Filhas de Deus, mulheres lindas, empoderadas. E o objetivo, gente, realmente, dessa conversa, desse podcast, é a gente trazer muito, né, a nossa humanidade e que o nosso melhor realmente sempre será Deus. Né? E eu queria conversar um pouquinho com vocês, fiquem bem à vontade. Primeiro, eu já quero dizer para você que está assistindo, não fica sozinha, parada, assistindo, né? Sempre encaminha para novas mulheres, novas famílias, porque o nosso objetivo é realmente abrir o nosso coração, falar da nossa vida bem prática. Eu falo muito, sabe, Manu, Paty, Fernanda, que Deus é um Deus muito simples. Ele é um Deus que fala, pelo menos comigo, ele fala muito assim, lavando louça, limpando minha casa. Eu sempre estou limpando minha casa, escutando algum podcast ou alguma pregação, louvando a Deus. E às vezes, quando eu estou lavando a louça, Deus me dá um tema de uma pregação. Às vezes me dá um versículo que eu preciso encaminhar para alguém. Então, eu acredito que em mesas simples, conversando, coisas maravilhosas, eu tenho certeza que Deus fala em momentos ordinários, coisas extraordinárias. Sim. E aí a palavra de Deus fala, né, em Salmo 139, 14, que Ele nos fez de forma extraordinária. Então, realmente, Deus tem um propósito muito grande na minha vida e na vida de cada um de vocês. Só que, por mais que nós sejamos filhas de Deus, nós somos humanas, né? Somos seres humanos e nós temos nossa rotina, nosso dia a dia. Temos dias que a gente acorda amando a nossa vida e tem dias que a gente acorda sentindo o dia mais pesado mesmo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco para as pessoas que estão nos assistindo como é que vocês lidam, né, tanto com os dias maravilhosos e conseguem, né, colocar tudo ali na prática, tudo que está idealizado por vocês. E como é que vocês lidam com as rotinas, com esses diversos papéis que vocês ocupam, né? Queria um pouquinho ouvir vocês, assim. A respeito dos papéis, eu acho que é muito importante que nós mulheres, nós fomos e somos rotuladas de super-heroínas e não há problema nenhum que as pessoas achem isso, que a gente até se veja dessa forma, mas isso carrega esse título, a mulher sempre uma super-heroína, carrega um título muito pesado, porque dá a impressão de que a gente consegue fazer tudo a todo tempo, em todos os momentos, que a gente supera tudo, a gente consegue tudo. E isso, de certa forma, é um peso, sobrecarrega, a gente precisa entender a nossa limitação. E quando eu falo de limitação, eu não estou falando de mediocridade, eu não estou falando de você negligenciar o que você precisa fazer, o seu papel, aquele papel. Nós exercemos vários papéis. Existe a Manu mãe, a Manu esposa, a Manu profissional, a Manu serva,
tem as suas Filha. responsabilidades. A Manu filha, né? Sim. E existe a Manu pessoa, que é a Manu identidade. E aí a gente precisa realmente ter esse feeling, essa sensibilidade de entender que os papéis é o que nós fazemos e a identidade é quem nós somos. Sim. E a nossa identidade nos ajuda nos nossos papéis, né? E não o contrário. A nossa identidade não é formada pelos nossos papéis, mas a nossa identidade é responsável pelos nossos papéis. E aí a gente entender esses papéis e entender que a gente não consegue fazer todas essas coisas. Vai ter um dia que o papel mãe vai estar um pouquinho de lado e eu vou precisar entregar mais por esse percentual o Sim. papel esposa, entregar em outro dia o papel sobressair o papel profissional e está tudo bem se eu não entregar todos os dias 100% de todos os papéis, e que é impossível a gente entregar 100% de todos os papéis. Eu não sei se vocês Isso. concordam e se tem Até a porque acrescentar. você pode dar o seu 100% e só atingir talvez o seu potencial 70%. Não quer dizer que você não se doou por inteiro, Isso. mesmo não tendo alcançado tudo que você gostaria, né? E também tem muita percepção, desculpa, Fernandinha, tem muita percepção do outro, né? Sim. Do que o outro está recebendo. Às vezes você acha que está entregando 100%, mas para quem está recebendo, Não está recebendo. não é, está É. recebendo Bom, 100%. E não se culpar, né? Por não Sim. estar entregando, fazendo 100%. Vão ter dias que a gente não vai, de fato, conseguir fazer o 100%. E tá tudo bem. E tá verdade. tudo bem, tá tudo certo. E é entender que vão ter dias não tão bons e vão ter dias muito bons. E aqueles dias não tão bons, é a gente acreditar e confiar no Senhor que nos próximos dias poderão e serão bons. É entregar e confiar que nas mãos do Senhor o próximo dia pode ser melhor. E acredito que é não se comparar também Isso, muito com, bom. com o dia bom do outro. Porque a gente corre esse risco, né? De olhar para o outro ou para outra e dizer assim, meu dia não tá legal. E compara sempre o melhor do outro com Do o pior outro com o seu, pior. seu pior, né? É olhar para a Paty e dizer assim, hoje o meu dia não tá legal. A Paty está tão feliz e a gente compartilhando talvez até do mesmo trabalho, ou então da mesma rotina com os filhos. Não se comparar também. Muito bom. E a questão da comparação é que a gente compara só coisas iguais, extremamente Isso. iguais. É isso. Eu não vivo a circunstância do outro, eu não tenho a vida do outro, então a comparação realmente não cabe. Não Aí, venho da família, do outro. Por Não isso que eu digo vem. que a melhor comparação é se hoje você for melhor do que ontem, já é a melhor comparação, que é a Isso. sua A comparação sua. com a sua vida. Mas eu me comparar a história de vida da Patrícia, ela vem de uma família, de um contexto, né? Então, assim, a gente não pode comparar a nossa realidade com a realidade do outro. A gente cega achando que a gente está comparando coisas iguais, né? Como rotinas iguais. Mas que Sim. nós somos totalmente diferentes. Muito bom. E você entender que a pessoa ela precisa passar por um processo. Boa. O que era a Manu antes, profissional? Quem era a Manu antes como Isso. mãe? O que é a Manu hoje? Então, você fazer uma análise e saber o que eu amadureci nos meus papéis. E saber a sua identidade, quem nós somos em Cristo. Bom. Porque saber Verdade. quem nós somos em Cristo nos ajuda a ter essa caminhada mais leve. Sim. Senhor, me ajuda, direciona, como mesmo disse, tem dia que não vai estar bem. Vai ter dia que eu vou acordar, Senhor, não estou bem, mas eu preciso de Ti. Senhor, hoje eu não estou conseguindo nem orar. Amém. É se abrir, é saber que mesmo que você não consiga, mas você se abra. Sim. Muito bom. Você diga, Senhor, socorro. Hoje eu preciso. Hoje não está legal. Ou você está passando por uma fase, você identificar que não é a questão da comparação, não fazer essa comparação. Por quê? Quando a gente compara, a gente não sabe pelo que o outro está Isso. passando. Isso. A gente não sabe qual foi o processo para ele conquistar aquilo. Exatamente. Nós temos que olhar para nós, Senhor, para que eu possa conquistar o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o teu processo. Então, me faz entender, me faz viver o que o Senhor tem para mim. Porque através desse processo, eu vou impactar vidas, eu vou tocar vidas. Amém. E não fazer uma comparação, às vezes acontece, de olhar e dizer assim, nossa, Patrícia, você dá conta. Não, Patrícia, como é que você consegue? Gente, é Deus. É. E às Deus. vezes, Paty, eu gosto muito de dizer, às vezes as pessoas perguntam, ai, pastor, eu vejo tua correria, tem um consultório, tem um filho pequeno ainda de 4 anos, pastora, enfim, né, vários papéis. Como é que tu dá conta? E muitas vezes eu falo para as pessoas, eu não dou conta. Não deu conta. Você vai chegar na minha casa, Manu, às vezes tem louça para lavar, às vezes eu não troquei as colchas de cama, estou com livros, eu estava até falando para a Fernandinha, mais de 3 livros que eu ainda não consegui terminar.
metade de um curso que eu ainda não consegui terminar. Então, assim, o dar conta, ele é um lugar que muitas vezes você quer se colocar nesse lugar, mas ele não existe. Porque a gente mesmo que é cristã, todas nós aqui somos envolvidas, né, no reino de Deus e na Igreja Toque do Céu. Se a gente realmente se desse conta, a gente já tinha resolvido todos os problemas da igreja. Sempre vai ter alguém para orar, alguém que a gente ainda não visitou, alguém que a gente ainda não ajudou e até nos procurou, mas ainda não deu para ajudar como aquela pessoa mereceria. Às vezes é uma visita, mas ela precisa de 2, de 3. Então, esse lugar de dar conta, ele é um lugar de muita exigência. E eu acho que ele fica muito pesado. Mas a nossa rotina em si, eu sou muito movida à rotina. Eu acho o máximo rotina, né? Eu acho que edifica, eu acho que organiza. Mas eu acho que a rotina, se você não souber lidar, é que nem remédio e veneno. Vira um veneno na sua vida, né? Então, eu acredito muito nisso, que a gente vai lidando com a nossa rotina, entendendo que pode ser que a Manu termine o dia ou eu, e a gente não tenha conseguido, talvez, treinar. Acontece, não conseguiu, saiu de uma reunião tarde, ou do nada o seu filho ficou com febre. Então, esse lugar de dar conta, ele é um lugar de tanta exigência que, às vezes, te impede de você crescer. E aí eu penso muito assim, né, pastora? Exatamente. Às vezes o degrau que a Fernanda está indo pode ser um degrau bem largo. Mas não quer dizer que o meu, que é um degrau menor, não quer dizer que eu não estou chegando. Talvez eu não chegue na mesma rapidez. Talvez eu não tenha a performance dela. E aí, né, dentro do que a gente está conversando, eu vejo que na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente está sendo muito bombardeado. Total. De muitas distrações. Bombardeado, de verdade, de muitas tentações. A gente é interrompido por muitas opiniões. E eu queria saber como é que vocês fazem, como mulheres de Deus, para blindar. Porque, assim, se a gente não blindar a mente, a gente não consegue guardar o coração. Se a gente não blindar a mente, a gente não guarda o coração. Agora, quando a gente blinda a mente e blinda o coração, a gente consegue obedecer a Deus, se submeter a Deus e eleger as prioridades, certo? Nesse dia que eu quero fazer 100 coisas, o que é que só eu posso fazer, o que é que eu preciso fazer. Que isso é eleger prioridades. É estar realmente no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou. Como é que vocês fazem para eleger as prioridades, para conseguir serem mulheres obedientes a Deus, à palavra? Porque assim, gente, se a gente abrir o Instagram, o WhatsApp, antes de ler a palavra, né, Manu? Não falta problema, não falta até coisas boas para ver também. Como é que vocês fazem, assim, para lidar com tantos bombardeios, de tantas tentações, de tantas opiniões, de tantas notícias, e mesmo assim priorizar as coisas de Deus, né? Eu devo confessar, eu sou metódica. Isso me ajudou com disciplina, que não é de todo ruim. Assim, a minha vida, eu sou muito disciplinada naquilo que eu faço, no trabalho, enfim. Mas eu não sou engessada. Porque o que é que eu entendo, né? Você não pode estar presa a isso, né? Claro que você precisa ter um norte, você precisa ter uma rotina, mas você não pode estar preso e engessado a isso. Porque se você tiver engessado a isso, você não celebra o que você fez. Muito bom. Não celebra o que você fez. Muitas vezes, na caminhada e no processo, você vai dar 2 passos hoje, 3 passos amanhã você vai, no dia seguinte, mais 2 passos. E aí, se você engessar realmente isso, nessa percepção de que você precisa fazer tudo naquele dia, porque se você não fizer tudo, você não fez nada, isso é muito ruim para a gente, porque isso nos paralisa. E fica robotizado. Robotizado. E a intenção não é essa. A intenção é a jornada. Eu não vou recomeçar. Eu vou começar de onde eu parei. Eu vou continuar, na verdade, de onde eu parei. Então, eu vou dar 2 passos nesse aspecto hoje, amanhã eu dou 2. Então, é uma continuidade. Sim. Eu acho isso muito interessante, essa abordagem, principalmente nesse início de ano, né? Sim. Quantas pessoas estão fazendo projetos que estavam engavetados, assim, não vou começar uma academia, vou começar uma dieta, vou começar tal situações que no ano passado não fez e se propôs a fazer esse ano. E eu sou no estilo da Manu, sou metódica. Melhorei bastante. Mas métodos é bom, métodos é bom, né? Melhorei bastante. Espírito Santo direcionando, colocou, e assim, e eu aceitei aquela questão de você aceitar a ajuda de pessoas que venham para somar. E hoje tem uma pessoa que me ajudou muito nessa parte dessa organização. Traz uma visão que às vezes a gente não enxerga. Muito bom. Pode ser mais simples. A rotina ela pode ser, mas você está tão ali engessado que você não consegue enxergar. E vem uma outra pessoa com uma opinião que venha para edificar, realmente venha para ajudar e diz assim, por que você não faz dessa forma? Muito bom. É tão simples, pode ser, para a gente não é, mas quando traz, ajuda naquela organização. Então, assim, como no meu caso eu tenho rotina de casa, filho, igreja, marido,
decidi de um tempos para cá me priorizar, me colocar também como prioridade para me cuidar. Então, assim, tem as situações, mas também tem o tempo Patrícia. Isso. Eu preciso. Muito bom. E é esse momento que eu paro, no momento que eu me cuido, é o momento que eu tô cuidando de minha mãe da academia. De manhã cedo eu vou, é o horário que eu já tentei todos os horários, já fui até a noite, até de manhã. Hoje foi o horário que para mim deu certo. E é o momento que eu acordo, tá todo mundo dormindo, antes dos meninos ir para a escola, vou, malho, ouço a palavra de Deus, é o momento que eu sou edificada. Não Bom. tem ninguém. É só eu e Deus, assim, ouvindo a palavra de Deus. E me ajuda. E o que eu percebi? Me ajudou nas demais coisas em casa. Quando eu chego em casa, eu estou mais leve. Muito bom. Diferente de quando eu acordava naquela agitação. Bora, menino, acorda. Tem hora para a escola, tem que fazer o café. Ou seja, eu estava uma pilha. Então, foi um processo que eu tive, Senhor, eu preciso de um tempo para mim. Muito bom. Então, foi algo que deu. Que é literalmente, né, gente, não negociar o que é inegociável. Né? Então, assim, eu sou muito adepta de rituais, né? A gente vai fazer uma ceia, é um ritual para trazer a memória, o preço pago ali na cruz. E eu sou muito adepta, assim, então, no meu dia, eu tento, né, assim, tá dando certo, 2025, abrir o olho, Fernandinha, joelho no chão, vai para um cantinho ali, bota um louvor. Às vezes você super sente a presença de Deus e às vezes parece que o céu tá blindado. Mas ali, de joelho, palavra de Deus. Então, o que é que nós colocamos primeiro dentro da nossa mente, do nosso coração, já vai influenciar como vão ser os nossos próximos passos. verdade. E eu acho interessante que às vezes a gente não consegue malhar de manhã, bota para tarde. Sim. Às vezes não consegue almoçar, faz um lanche à tarde. Por que que as coisas de Deus também não são assim? É verdade. Do nada, né, Fernandinha? Não aconteceu, não deu para orar, mesmo sendo minha primícia, ora mais tarde. A mesma coisa, parece que o sonho só serve se for grande. É. Eu falo muito com psicólogos, dar um castigo pro seu filho, uma punição. Irmã, faça uma coisa que você consiga cobrar. Tem gente que coloca regras, sem regras, não acompanha nenhum. E não pune a criança, porque é importante uma punição, tirar um brinquedo, a criança ficar no cantinho do sofá para refletir. É uma punição reflexiva. Mas eu sou muito adepta de que tudo muito, ele não é acompanhado. É. E Não não é acontece, executável. Manu. A pessoa começa 2025 com 100 metas. E Não não bate cumpre- uma. bate A mesma nenhuma, coisa com verdade. Deus. Se você não estava com hábito com Deus e não quer mais negociar o inegociável, começa um versículo, Manu, um versículo. É verdade. No outro dia são dois. Dois. No outro são 3 pastores. Na metade da semana eu parei de ler a Bíblia. O Craig Rochelle fala uma coisa muito interessante. Ele fala, não deixe o seu erro, a sua dificuldade se tornar 2. Uau. Ou seja, parou um dia, não para 2. É verdade. Isso. Não consegui um dia, não consegui 2 dias, que as pessoas às vezes são assim, por causa da culpa, porque elas não fizeram um dia para 2, 3, 4, presa à culpa. Minha irmã, começo da onde, pastora? Pequei, parei uma atividade, não dei conta de algo. Começa de onde parou. Isso. Às vezes o líder senta comigo, mano, alguém senta comigo, aconteceu isso, isso, isso. Eu faço o quê? Continua de onde você parou. Teve arrependimento? Está tendo mudança de rota? Mudança de mentalidade? Limpeza de coração? Continua. Porque o povo fica, Paty. Mas, entendeu, Fernanda? Mais 3 meses ruendo um pecado. Ou então, não fui boa mãe, meu filho comeu um sanduíche. Minha irmã comeu hoje? Não Amanhã come faz almoço. Arroz, feijão e carne, acontece. Tem dias assim que eu não consigo de fato abrir a palavra, abrir a Bíblia e Sim. ler. Sim. Mas eu passo muito tempo dentro do carro. Eu dirijo muito. O que é que eu faço? Eu ponho a Bíblia para ouvir. Sim. Ótimo. Então isso funciona comigo. Eu passo 3 horas na estrada dirigindo. Então eu consigo ouvir. Eu não consigo ler, mas eu consigo ouvir. Me edifica da mesma maneira. Se é assim que eu consigo, porque se não for dessa maneira, eu não vou estar ouvindo Muito a bom. palavra. E eu vou deixar de ouvir, aí eu vou ficar com essa culpa. E vou ficar só procrastinando. Amanhã quando eu estiver sozinha em casa, eu vou ler, porque ouvir talvez não vai ser tão bom quanto. Não, é assim que eu posso. Muito bom. É assim que eu vou fazer. Então, comigo E a importância funciona. também, né, gente, assim, que eu acho, porque cada vez mais, graças a Deus, as mulheres, as igrejas, elas estão quebrando muito essa coisa de que não existe amizade saudável, de que as pessoas, mulheres, não podem caminhar juntas, que é um ambiente muito hostil de competição. E trazendo um pouco do que a gente está falando sobre a palavra, sobre a gente ser obediente,
sobre ser submisso, se realmente eleger a prioridade, priorizar as coisas de Deus, a importância, né, Manu, Paty, Fernanda, da gente estar com pessoas Sim. que nos puxe para cima. Sim, Nem que o muito para importante. cima seja mostrar o nosso pior lado. Sim. Nem que para cima seja dizer, ei, Roberta, Manu, há quanto tempo que tu não, sei lá, não faz uma atividade? Ou então, ei, pastora Roberta, tá cuidando de todo mundo, tá esquecendo de ti. Então, essa importância de caminhar com pessoas, e para mim é muito forte, né, Ruth e Noemi, né? A caminhada delas duas. Como para Noemi, Ruth foi marcante, como para Ruth, Noemi foi marcante. Né? Ligadas à mesma fé, ao mesmo Deus, mesmo diante das dificuldades de Ruth, Orfa e Noemi, sem os filhos, né, ali, que perder um filho é doloroso, perder dois. É. Né? Mas assim, como foi importante, toda vez que eu estudo Ruth, Deus fala muito comigo, né, assim, sobre a importância de nós estarmos bem acompanhadas e de nós sermos uma boa companhia para outra pessoa, né? Então assim, ler livros com amigas, é legal falar de roupa, de futilidade, essas besteiras, eu amo tudo isso. Mas assim, se toda vida a pessoa só chegar, Manu, tu tá linda, Patrícia, tu é incrível. Eu desconfio muito de pessoas que só falam coisas boas de mim. Eu gosto de pessoas que chegam, ei, tu não se tocou não, mas essa tua atitude foi arrogante. Mas nem Ou então, sempre nós precisamos ouvir só coisas boas, né, pastora? Porque nós não somos só coisas boas, Isso. né? E a pastora falou de Ruth, desculpa te interromper, Não, pode mas falar. para mim, Ruth é sinônimo de lealdade. E entre nós, mulheres, o mundo não vê mulheres leais, amigas, assim, olham e veem competição, competição. quase inimigas. Isso. E a gente tem que levantar, de fato, a bandeira de que nós somos amigas cristãs leais, uma pelas outras, né? Isso. E Ruth, eu vejo isso. Ela ficou do lado de Noemi até o fim. E Deus recompensou, né? A vida dela. Deu um marido maravilhoso, Boaz. Deu uma vida para ela que eu acho que ela nem imaginava que ia poder ter, né? O Deus da gente é um Deus que restitui, né? Com certeza. E assim, essa necessidade, ela é algo que a gente precisa perceber. Perceber que caminhar sozinho é bem mais difícil. É perceber que você precisa de alguém, perceber que você precisa de alguém para se espelhar, de alguém para lhe puxar, de alguém para cutucar. Ei, Paty, chacoalhar, né? Essa coisa de ser só linda, perfeita, maravilhosa. Manu, como você fala bem, como você faz isso, você faz tudo aquilo outro. Tá. E a Manu que precisa ser exortada, a Manu que precisa ser afiada, que é o que a palavra diz, que a gente precisa afiar uns aos outros. Se nós não estivermos disponíveis para fazer esse papel de afiar um outro, como é que vai ser? A gente precisa realmente se posicionar dessa forma, né? Se posicionar para afiar o outro e se posicionar para receber esse fio do outro. Isso. E quando você faz isso, as mulheres elas se unem em oração, nessa ajuda, uma palavra pode mudar um direcionamento de uma vida. Às vezes aquela palavra que foi dura, mas era aquele necessário para a virada de chave na vida daquela mulher. Uma palavra, mas uma palavra que vem de Deus. E assim ela faz uma virada. Olha, você precisa mudar nisso, Deus está mandando isso aqui. Ou seja, assim como você receber, você pedir para Deus, Senhor, eu quero ser um instrumento. Eu quero externalizar algo para vocês, que eu já tinha comentado para a Manu, com a Manu. Quanto que eu acho lindo quando ela ministra, quando ela profetiza sobre a vida das pessoas. Eu acho tão lindo, Manu, esse dom. Quanto que Deus te usa, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Amém, glória Através, a Deus. E Deus, ele te usa de uma maneira que vidas ali, elas são impulsionadas, às vezes, numa fala, através de você sendo instrumento. Então, poxa, você Muito olhar legal. que aquela mulher ali... Isso é bom, isso é bênção, isso é bom para o reino. Poxa, eu admiro. Senhor, eu olhando para a mão, eu falei, Senhor, do que tu queres me usar? Do quê? Será que é esse dom? Será que é de outra forma? Do que eu posso ser útil para o teu reino? Ou seja, você olha para a Manu, vê o melhor lado dela, e isso para ti é uma inspiração. Uma inspiração. Onde é que a gente se perde? Quando a gente quer copiar o dom do outro, o talento do outro, entendendo que Deus ele tem um plano específico. Por exemplo, tem gente assistindo aqui a gente que não é casada. Existem mulheres assistindo a gente que estão separadas. Pode ter pessoas assistindo a gente que perderam um filho, que deve ser a maior dor, a perca de um filho. Talvez olhem assim, elas estão falando aí porque são bem casadas, têm filhos, são, né, empreendedoras ou têm negócios. E é legal essas pessoas, elas trazerem para a mentalidade delas, a mente delas algo. Né? Não é que nós fazemos que diz quem nós somos.
quem nós somos em Cristo, a nossa identidade definida em Cristo. Que vai nos levar a lugares, que vai fazer com que a gente use nossos dons e talentos em situações específicas. Mas Deus tem um plano, desenhou a Fernanda. A Bíblia fala que Ele nos formou, que Ele nos teceu, né? Com as próprias mãos dEle, Ele nos desenhou. E Ele não desenhou ninguém igual. E aí essa importância, eu posso olhar uma coisa maravilhosa da Fernandinha, uma coisa que ela tem um dom, e dizer, meu Deus, que massa. Mas a gente tem que entender que tem coisas que nós nunca teremos. Teremos, verdade. E aí onde é que as pessoas estão se perdendo? Querendo Querem muito ter o que fortalecer o lado fraco delas. E o que eu creio que Deus tem para cada mulher que está assistindo aqui é você solteira, você mulher que está viúva, dentro das sua área de abrangência, dentro agora do que você está vivendo. Você tem pontos fortes. E o que Sim. Deus quer, esse momento é que você pega o que você é boa, os seus dons e seus talentos que apontam para o seu destino e use ao favor do reino de Deus. E o reino de Deus tem tudo a ver com pessoas. Porque tem muita gente, quero cantar como a Patrícia, porque eu queria ter o estilo da Fernanda, eu queria ser inteligente como a Manu. Acho que cada pessoa, né, gente, faz sentido para você? Sim, A gente olhar para as pessoas como inspiração, mas se olhar demais, pode nos paralisar, né? O eu querer ser, né? Eu quero ser assim e não entender e negligenciar o seu chamado, o seu propósito. Nós vamos ser cobrados por aquilo que o Senhor nos concedeu, pelos dons e talentos que Ele nos concedeu. Eu não falo como a pastora Roberta, eu não tenho o posicionamento da pastora Roberta, mas eu sou a Manu fazendo o que Deus me chamou para fazer. Muito bem. Não é isso? E aí a gente tem que buscar realmente isso dentro da gente. Olhar para alguém, isso é legal. Se inspirar em alguém é legal, porque isso é comunhão. Sim. Né? Isso é fortalecer realmente o reino e fortalecer as comunidades, as igrejas. Isso é fortalecimento, mas é quem eu sou? Qual é o meu talento? Eu preciso derramar o meu, eu preciso colocar, externalizar aquilo que o Senhor me colocou para mim, colocou para fora, né? Me deu, eu tenho que, sabe, E, não gente, pare em as mim. pessoas que estão nos assistindo agora, quase todo mundo na vida passa por um momento difícil. Né? Assim, se vocês pudessem dar dicas práticas, sabe, Fernanda? O que vocês fazem diante dos momentos de crise, diante dos dias difíceis? Às vezes é uma má notícia que vem no momento inesperado, num terreno desfavorável. Como é que vocês fazem como mulheres que ocupam tantos papéis, mas são mulheres de Deus? Assim, se vocês pudessem dar uma dica, não quer dizer que vocês consigam sempre. Como é que vocês fazem para equilibrar esses pratos e dentro das crises, das notícias inesperadas? Sei lá, às vezes do nada, é desligado de uma empresa, do nada não bate uma meta que gostaria. Às vezes é traído por um amigo. Como é que vocês lidam com momentos de crise, momentos de dificuldade? Pastora, primeiramente é confiar no Senhor. Primeiro ponto. É confiar que o Senhor cuida de todas as coisas e entregar nas mãos dele. E segundo, é se apoiar também em pessoas que podem nos ajudar. Como a gente está falando aqui de amigas, de amigos que também compartilham da nossa mesma fé. Essas pessoas estão ali do nosso lado para nos apoiar. E aqui na nossa igreja, eu já passei por alguns desses momentos e eu tive apoio aqui na igreja. Então, primeiramente, eu entreguei nas mãos do Senhor as minhas causas, entrego até hoje as Pedir minhas... ajuda, né? E pedir ajuda. Mas não é pedir ajuda a qualquer pessoa. Muito bom. Tá? É pedir ajuda às pessoas que a gente sabe que podem nos apoiar. E não é pedir ajuda por interesse, tá? Quando a gente diz por qualquer pessoa, não é qualquer pessoa por interesse. É pedir ajuda a pessoas que amam a você e que têm um coração disposto a lhe ajudar. E é assim que eu faço. A dificuldade, ela é inerente. Vai Sempre. vir. Né? Sempre tem um desafio. Sempre vai ter um desafio. Isso faz parte. A tempestade vai vir. Ela Nem pode... parece, mas a Manu torceu o tornozelo. Agora ela tá com a botinha, nem parece. Com a botinha e a vida continua. Né? O mesmo agito, fazendo as mesmas coisas responsavelmente, mas a vida continua. A tempestade pode não vir, mas a tempestade pode vir. Eu acho que o que a gente precisa ter, pastor, acho que é muito importante a gente ter reserva para um momento difícil.
Às vezes a gente acha que a gente não precisa ter essa reserva, a gente não se prepara para o dia ruim, não se prepara Verdade, muito bom. para o dia mau. A gente precisa ter essa reserva. E essa reserva é uma reserva de oração, Isso. uma reserva do consumo. Quando eu falo consumo, é você consumir mesmo a palavra de Deus como você consome um alimento. É você consumir a palavra de Deus. É você blindar olhos, ouvidos, aquilo que você vê, aquilo que você vai colocar no coração. É você ter reservas. Eu acho que as reservas, elas te dão munição para você passar pela dificuldade, Muito passar pela Excelente. tempestade. Não é só isso, claro, é um conjunto de coisas que vai fazer você passar, mas a reserva vai te ajudar muito. Me ajudou muito, eu falo com propriedade. Quando eu falo sobre reservas, em muitos momentos foram as reservas que me sustentaram. Muito bom. Foi a reserva do secreto, foi a reserva da oração, foi a reserva da palavra. Confiança da em confiança em Deus. Deus. Porque a partir do momento que você ora, você sabe a quem você está orando. Quantos momentos na minha vida eu vivi, Manu, que eu olhei assim para o céu e falei, só tem o Senhor, Deus. Porque não tinha mais para onde correr. Não no sentido de só como pequeno. Sim. Mas sabe quando você olha e diz, se não for Deus, não tem mais tem quem jeito. traga um socorro? Aí é a hora que a gente coloca Deus no lugar de Deus, que a gente entende, né, assim, que é só Ele mesmo que a gente tem que confiar. É. E o que pode ser feito também, uma coisa que eu trago muito para minha vida e passei por muito tempo em relação a isso se precisar chorar, chore. Chora. É isso Coloca para mesmo. fora. Vai ter momento que vai Amém. ter raiva, vai. Mas tem um tempo para isso. Ponha para fora, Senhor Deus, eu estou sentindo. Não com uma forma de revolta, mas ponha para fora o que você está sentindo, chore, entregue, fale, Senhor, eu não estou entendendo por que houve essa traição, por quê? Mas, Senhor Deus, eu entreguei o meu melhor, por que a pessoa fez isso para mim? E você entender que nesse processo, aquilo dali, Deus permitiu que aquilo dali acontecesse, não era por causa da pessoa, era o que Deus tinha para fazer em você, era o que Deus tinha para fazer em nós. Por quê? Virão outras pessoas nossas que, assim como, passarão pela mesma situação e a gente vai ser o quê? Um instrumento. E também, assim, eu acho, sabe, que a gente tem que ter tempo para sofrer. É. Do jeito que o sucesso de ontem não serve mais para hoje, a pessoa viajou ano passado. A alegria dela passou, foi bom, ela fica grata a Deus. Mas ela já tem vontade desse ano de viajar de novo. Sim. Eu acho que até as coisas ruins, elas têm tempo para perdurar. Tem um Sabe? Um prazo. prazo. Tem gente, sabe, que, mano, que fica a vida toda lambendo uma ferida, porque foi traída há 5 anos atrás, Sim. não desrespeitando a dor da pessoa. Claro. Mas ela já casou, tá bem. Sabe, a Fica traição foi no remoendo. namoro, Deus deu um marido ótimo e fica remoendo, sabe, coisas e perdendo a oportunidade de viver os presentes de Deus. Eu uso um termo assim, meio forte, mas é o que eu sinto. Eu acho que chegou o tempo da gente parar de lamber ferida. Sabe, às vezes a vida está 90% dando certo, a pessoa fica focando no 10% que não deu. Celebra os 99%, avança. Isso. E o meu sentimento, quando vocês estavam falando, até agradeço a fala de cada uma, é que as pessoas que estão nos assistindo, porque já começou em mim, que estou ouvindo vocês e aprendendo, é que nós éramos uma bicicleta cheia de marcha. Mas sempre tem marchas que a gente não usa. E com esse podcast vai dar um despertar. Amém. E as Amém. mulheres Em vão nome de ficando Jesus. só usando a primeira, a segunda, a terceira marcha. Mas olhar e dizer, cara, tem tanta marcha. Tem tanto lugar que eu posso chegar com essa bicicleta. Eu posso fazer tanta diferença. E eu sou muito adepta de que o que Deus te deu nas tuas mãos é o suficiente para você chegar onde Ele quer que você chegue. Amém. Aí, Fernandinha, na jornada, Ele vai dando mais dons. Com certeza. Aí, Vai Patrícia, derramando na mais. jornada, Ele Sim. derrama mais, né, Manu? Isso. Na jornada, Ele muda algumas coisas, mas Ele quer saber o quê? Eu quero ver se ela age por fé, por obediência, por submissão, ou ela fica presa à confiança do talento dela, da performance dela, do que ela é capaz. Você que está nos assistindo tem o meu mesmo Deus. Proferimos a mesma fé. Reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Do jeito que Ele está fazendo conosco, Ele vai fazer com você infinitamente mais do que você Amém. pensa, do que você imagina. Jesus. E aí eu queria já agradecer demais a sabedoria de vocês. Passaria aqui o dia inteiro ouvindo vocês. O que é legal? Somos mulheres comuns, que Deus nos usou de forma improvável e que em muitos cenários desfavoráveis Ele sempre aposta em nós. Né? Isso é legal. Né? Assim, não é sobre ser famosas, não é sobre uma influência. O que é a influência? Se você é influente com a sua filha, se você é influente no seu trabalho, se o que você realmente busca na palavra é o que você pratica, Sim. né? Que somos, a palavra que eu acho forte, coerentes, que eu acho que a coerência arrasta mais do que qualquer coisa. É a maior influência que a gente pode ter é ser coerente. Sim.
Não, o que a Patrícia lê na palavra é o que ela vive. E quando não vive, está tentando, né? A Sim. pastora está até tentando. Falhou ali, mas ela está até tentando. Então, o que eu profetizo sobre a vida de vocês é que vocês continuem, Manu, Patrícia, Fernandinha e cada um que está assistindo aqui, Deus me sustenta, e sermos coerentes. Amém. Porque do jeito que o exemplo arrasta, a incoerência... Afasta. Mas tem que falar alguma coisa, Fernandinha. Não, Não? era isso mesmo. E aí eu queria assim, finalizar esse podcast, né? Se vocês podem trazer alguma mulher da Bíblia que vocês se inspiram, ou alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para essas mulheres que estão assistindo, e já fazer o convite para todas vocês seguir o nosso Instagram das Esticadas. É o nosso Isso. Ministério de Mulheres, que a gente tem um grupo no WhatsApp também, né? A gente está crescendo juntas, onde uma ora pela outra, onde uma celebra a alegria da outra. Fora os nossos eventos, né? Sim. Que são Incríveis. incríveis. A gente também tem oração todo mês na nossa igreja. Uma vez por mês a gente ora. E o legal, né? As mulheres da nossa igreja, Toque do Céu, não que os homens não são, né? Mas eu tenho que puxar, né? Claro, para as mulheres. São muito empoderadas, né? São mulheres muito... Apesar de ocuparem vários papéis, elas não abrem mão de servir na casa de Deus, de se importarem, né? E aí eu queria que vocês dessem alguma dica, dessem algum conselho, né? E se puderem falar também, como é que vocês fazem para se cuidarem, né? Porque, assim, corpo, alma e espírito. Eu vejo vocês sempre lindas, né? Sempre se cuidando. Cara da Patrícia. Sempre... Gente, a Fernandinha Não, tá... não, todas chega... vocês. Não, todas, Manu, chega da raiva, né? É uma Ai, meu raivazinha. Deus. A mulher... a mulher todo o tempo linda, feliz. É muito bom, né, não, gente? Olha quem Isso aí foi é o a nossa Espírito, pastora, é o Espírito gente. Santo. Mas assim, como é que vocês fazem para ser tão lindas, né? Desculpa, né? Mas é isso, é a realidade. Mas assim, poder dar um conselho para cada mulher que está nos assistindo, assim. Posso começar? Pode, Vai, vai, Manu. Vai, Manu. Eu, quando venho para a igreja, olho o Instagram da Fernandinha, depois eu vou dar a Manu, depois eu vou dar a Patrícia. Olha. Só a estilo. A gente falou agora há pouco, a pastora falou agora há pouco sobre feridas. E tem pessoas que se apegam, não só às feridas, mas se apegam às cicatrizes. Sim. Ficam ali com aquele band-aid o tempo todo na cicatriz. Eu quero te dizer, sabe, mulher, nosso público é mulher. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo, nos ouvindo aqui, são mulheres. Essa cicatriz aqui, ela não é o seu pecado, ela não é a sua desculpa, ela não é a sua dor. A sua cicatriz fechada é a prova do que Deus já fez na sua vida. A ferida está fechada, a ferida está cicatrizada, então tira o band-aid, deixa essa cicatriz à mostra, que é uma prova do que Deus tocou a sua vida, do que Deus, Glória a Deus. Do que Deus fez na sua vida. E eu falo muito, mas deixa eu falar só mais uma coisa a respeito de Maria. Maria ocupou alguns papéis. Maria, mãe de Jesus. Maria foi aí a noiva de José. A gente fala muito a respeito dessa coisa. Maria, noiva de José. José suportou tudo isso e tal. Ele teve que abrir mão. Mas Maria não era só isso. Maria era filha. A Bíblia não fala, mas Maria era filha. Ela era uma pessoa que estava ali dentro de uma sociedade. Ela tinha vários papéis. Mas ela priorizou. Ela cumpriu ser a serva do Senhor. Ela disse: ei, Gabriel, anjo, diz lá para o Senhor que eu sou serva dele, que faça assim, segundo a sua palavra. Então, assim, eu quero declarar assim, sobre a sua vida, você que está nos assistindo, realmente esse papel sobre a sua vida. Papel não, desculpa, essa identidade, você é serva dele. Amém. Então, Glória a isso, Deus. assim. Amém. Amém. E a gente tenta equilibrar tudo, mente, corpo, espírito. E quando o prato cair, apanha. É. E se quebrar, Junta, cola. Isso, boa, Fernandinha. É isso. E sobre uma mulher da Bíblia que eu me inspiro, e já foi até falado dela aqui, Ruth. Eu acho Ruth uma mulher leal, que é aquilo que a gente conversou. Ela foi leal, de fato, até o fim. Onde a outra nora, ela seguiu o caminho dela. Foi pro mais confortável. Foi pro Voltou para a terra dela. Voltou para a terra dela. E Ruth poderia ter voltado, né? E a Noemi, ela até falou, daqui que se eu casar novamente, se eu tiver um outro filho, vai demorar tanto tempo. Deu até alguns empecilhos, né? Mesmo assim, Ruth disse, vou ficar com você. Ela foi leal em quem ela acreditava. E Deus honrou, né? Amém. Ela casou, o filho dela se tornou avô do rei Davi. Então, assim, os planos do Senhor
foram concretizados na vida de Ruth. Ou seja, poderia não ter sido Ruth. E ela foi frustrada, né? Isso, poderia não ter sido Ruth, mas pela obediência dela, ela entrou na linhagem de Jesus. Amém. Então, assim, obediência, lealdade. Então, assim, Ruth, ela me inspira em ser leal. Amém. Ser leal Amém. ao que eu acredito. Então, ser leal a Jesus. Glória a Deus. E para mim, entre vocês falaram várias mulheres aqui da Bíblia, para mim é Ana. Ana, ela me ajudou muito, muito, principalmente para quem não sabe, eu não sou daqui do Ceará, sou de outro estado. Então, até mesmo para você vir para uma cidade em que você não tem sua família, que você não tem sua família perto, o que você tem o apoio da igreja, e foi tudo um tempo, não veio tudo de uma vez, Deus ele colocou tudo no seu tempo certo. Eu aprendi muito com Ana. Porque o que foi Ana? Ana, ela viveu um milagre, ela recebeu um milagre. E o meu milagre, Deus já me deu vários milagres, mas um milagre que eu tenho hoje nasceu aqui nesse estado. Foi meus filhos, Salomão Amém. e Sara. Amém. Salomão e Sara foram frutos de uma oração. Eu pedi para Deus, Senhor, eu quero ser mãe de gêmeos, mas que seja feita a tua vontade, não a Amém. minha. Amém. E assim como Ana, ela entregou. Ela entregou, disse, Senhor, o Senhor me deu, mas é teu. Muito bom. E no decorrer deste processo, eu entendi que os meus filhos não são meus, são do Senhor. E o meu papel é conduzir eles no caminho que se Amém. deve andar. Amém. Então, mesmo não tendo tenho essa, como se diz, esse equilíbrio que a gente faz, eu digo assim, meus filhos não são empecilho, eles são bênção. Amém. Ok, tá, hoje tem programação, vamos para a igreja? Vamos, vai dar certo, vamos todo mundo junto. Ok, hoje tem escola. Então, assim, eu coloco eles para eles viverem e tentarem, o máximo, estar junto. Então, a Ana, ela viveu esse milagre. Então, mulheres, vocês já podem estar vivendo o milagre dentro da casa de vocês. Amém. E o que Amém. vocês estão fazendo Muito com esse bom. milagre? Porque Deus, ele entregou para você o que você tem feito. Por muitas vezes Deus nos dá o milagre, a gente coloca como empecilho. Não pode, ele tem que nos impulsionar. Verdade. E por muitas vezes Deus ainda não dá, porque você ainda não está preparada para receber. O que você tem pedido para Deus? O que você tem entregue? Peça, entregue, continue em oração, peça. Deus, ele quer te ouvir. Mas diga, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Amém. E me prepara para receber o que o Senhor Amém. tem para mim. Amém. E eu Amém. comecei esse podcast falando que Deus nos criou, nos formou de forma extraordinária. Ou seja, o propósito de Deus na minha vida, na vida de cada um de vocês e na sua vida que está nos assistindo é muito grande. E eu queria finalizar com Esté, que para mim é a minha maior inspiração de mulher da palavra. A própria palavra, Esté, diz sobre estrela, alguém que foi feita para brilhar. Então, que esse podcast ele gere em cada coração das pessoas um desejo de brilhar. Brilhar não é você aparecer, é quem você carrega aparecer em você e através de você. E amo aquela parte que a Bíblia fala, quem sabe, Esther, não foi por um momento como este que eu te levantei rainha. Então, Deus levantou cada um de nós aqui como grandes mulheres de Deus. E você que está assistindo é uma mulher de Deus, para momentos onde só você vai poder fazer, onde só você vai poder falar. Amém. Quem sabe Amém. Manu, quem sabe Patrícia, quem sabe Fernanda, quem sabe Roberta. Não é para um momento como este, para um podcast como este, que Deus nos levantou para marcar tantas mulheres e que através do amor de Deus a gente possa tocar muitas mulheres. Amém. Eu quero agradecer o Amém. sim de vocês e que realmente essas palavras trazidas por nós possa tocar muitos corações. Amém. Um beijo Amém. e Deus abençoe Obrigada, todos Deus vocês. abençoe.